Senhor. Da doença e nós vim ter, em Deus devemos confiar, pois Jesus Cristo Frente a ver, antipulga, tem poder pra no momento nos curar. Glória a Deus. Boa noite, Rosa Flor, seja bem-vinda.
Deus, nós hoje vamos aprender a palavra do Senhor. Em 2 Reis 16. Aleluia. Acais, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Aleluia. Deus está conosco. Deus está conosco. O reinado de Acais poderia ser resumido numa pequena frase. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Ele não fez o que era reto. Aleluia. A Bíblia diz que ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 16 anos e não fez nada que era reto aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Acais, ele desconsiderou totalmente o compromisso de Judá de adorar somente a Deus, ignorando a palavra de Deus e adorando do jeito que achassem correto. De maneira descuidada, mudou o altar que fora construído de acordo com as especificações de Deus e o substituiu por um altar pagão. Analisando as suas atitudes, poderíamos supor que Acais fosse totalmente ignorante em relação à palavra de Deus, mas não era. Aleluia. A fidelidade do Senhor aos judeus no passado continua, presença dele com o seu povo, continua até hoje. Porque Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, sempre será Deus. Ele não muda. Ele não muda. Deus não mudou. Mas como Isaías 7 deixa claro, Deus enviou um profeta diversas vezes para alertar Acais sobre as consequências de suas ações, para confirmar a ele a presença do Senhor. Um sinal para Acais, um sinal. Uma das mais conhecidas profecias messiânicas foi dada a Acais como garantia da fidelidade de Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o seu nome será o seu nome Emanuel. Está lá em Isaías 7:14. O nome dessa criança significa Deus
conosco. Deus conosco. Aleluia. Esta profecia teve um cumprimento em curto prazo. Em curto prazo. E outro em longo prazo. Para Acais, Deus estava dando uma razão para que ele confiasse nele, ao invés de nos outros deuses. Deus prometerá remover a ameaça da Síria no período de 3 anos. O tempo necessário para uma criança nascer e ser desmamada. Isaías 7, 15 e 16. Mas Acais se recusou a confiar no Todo-Poderoso. Ao invés disso, procurou proteção junto a aliados terrenos, os poderosos assírios. É um perigo quem deixa de confiar em Deus para confiar em outras coisas, em pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Ao contrário do Deus de Israel, os assírios eram traiçoeiros, infiéis. Os aliados dos judeus logo se tornariam seus inimigos. Apesar de Deus ter oferecido graciosamente a sua proteção, está com o seu povo. Ele insistirá em ignorá-lo. Ele, Acais. Por isso que o texto diz, Deus está conosco. Deus está conosco. Ele diz, estarei contigo até a consumação do século. Deus não abandona o seu povo. Quem abandona Deus é o próprio povo que vira as costas para Deus. Esquece do que Deus faz por eles e vira as costas. Aleluia. Foi o que aconteceu com Acais. Acais, ele só fez o que era errado perante os olhos de Deus. O Evangelho de Mateus aponta para o cumprimento em um longo prazo da profecia de Isaías, que se cumpriu em detalhes em Jesus Cristo. Nascido de uma virgem, Jesus era Deus em forma humana, portanto, o verdadeiro Emanuel, o Deus conosco. Podemos ver que mesmo entre os seguidores mais próximos a Jesus, pouco entenderam quão literalmente Deus estava com ele, na pessoa de Jesus. Aleluia. Boa noite, Anny Braga. Não perceberam, apesar de Jesus gradualmente ter revelado a eles a sua verdadeira natureza, realizando milagres que apontavam para a sua divindade e lhe ensinando as coisas de Deus. E mais importante, trazido salvação através de sua morte sacrificial. Um sinal para nós. Acais e seu povo rejeitaram a salvação temporária que Deus lhe ofereceu. Por quê?
não confiar em seu poder absoluto. No mundo de reinos terrenos rivais, mas através da profecia de Isaías, Deus estava lançando o fundamento profético de seu plano de salvação. Aleluia. Definitiva. O envio de seu único filho à terra para salvar a todos nós. Boa noite, Ângela, Pedro. A todos nós. Aleluia. Deus estava trabalhando a salvação eterna do seu povo. Glória a Jesus. E não apenas a salvação contra os inimigos terrenos. Boa noite, Osana Carmo. O livro de Hebreus mostra como Deus usou seus profetas e anjos e, por fim, o próprio Jesus para levar adiante seu maravilhoso plano de salvação. A pergunta feita por aqueles escritores continua a nos confrontar ainda hoje. Como escaparemos nós se não atentamos para uma tão grande salvação? E Acais, como diz o texto aqui, e Acais, ele tinha 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, até a seu filho fez passar por fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altares, nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo alvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalia, rei de Israel, a Jerusalém. A peleja o cercara Acais, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. Aleluia. Acais enviou mensageiros a Tiglate, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Tomou Acais a prata, o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Ele ainda pegou as coisas da casa de Deus para tentar comprar esses reis para poder livrar ele. Ele, além de fazer coisa errada, ele, em vez de adorar a Deus, em vez de reconhecer a Deus, Acais, ele não confiou em Deus. Ele fez coisas erradas que entristeceu o coração de Deus.
Então, promessa de julgamento e salvação. Aí tem um ditado popular que o povo gosta muito de dizer, que filho de peixe, peixinho é, né? Mas filho de peixe nem sempre é peixinho. Nem sempre é peixinho. Apesar de Acais e Ezequias serem, respectivamente, pai e filho, seus reinos tomaram rumo completamente diferente. Acais levou o povo para longe de Deus. Acais, encorajando a rebelião contra o Senhor e adoração a deuses pagãos. No capítulo, no versículo de segunda Crônica, 28 e 22, aleluia, ao 25, vinte e oito e 22. Vinte e oito, 22, que diz assim: E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei de Acais. Acais busca o socorro dos reis da Síria e não acha, e não achou. Em vez de ele buscar socorro em Deus, ele foi buscar no homem. Além dele praticar coisas erradas, como diz o texto, que ele tirou o povo da presença de Deus, né? Ele encorajou o povo a se rebeliar, fazer rebelião contra Deus. Contra Deus. E Ezequias, filho de Acais. Ezequias era filho de Acais. Acais era filho de Davi, diz o texto. Acais, ele era filho de Davi. Acais. Como diz aqui em 2 Reis 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalia, começou a reinar. Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Já Ezequias era, como diz aqui o texto, que Ezequias era filho de Acais. Ele fez totalmente diferente o que o pai fez. Por isso que o texto diz, filho de peixe nem sempre é peixinho. É peixinho. Então, Ezequias, filho de Acais, levou o povo a retornar a Deus. Enquanto Acais, pai de Ezequias, ele desviou o povo, incentivou o povo a fazer rebelião contra Deus. É a mesma coisa quando
dentro da igreja, é formado aqueles grupos para se levantar contra outro, ou contra outro grupo, no caso. Aí fica aquele grupo armado dentro da igreja. Cria rebelião, um contra outros. E Ezequias, filho de Acás, levou o povo a retornar a Deus e afastar-se de suas práticas idólatras. Então, segundo Crônica 29 a 20, segundo Crônica 29, quando o texto fala que diz que Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aí no capítulo 20, diz que Ezequias estabelece o culto de Deus. No versículo 12, diz que os levitas purificam o templo. Então aqui, quando Ezequias, filho de Acás, levantou, né? O filho de Acás, aleluia, ele levou o povo a retornar a Deus. Aleluia. E afastar-se de suas práticas idólatras. Porque Deus, ele não gosta da idolatria. Ele não gosta. Então, quando o perigo se aproximava, Acás confiava nas alianças feitas com poderosos reis terrenos. Você lê aqui o texto, você vê que a cabeça de Acás era uma cabeça totalmente diferente da cabeça de Ezequias. É como que diz, tudo que ele aprendeu para as coisas de Deus, ele esqueceu. Ele virou as costas para Deus. Ele ainda arrumou, fez rebelião, incentivou o povo à adoração a deuses pagãos. Então, aqui, ele, em vez de confiar em Deus, ele confiava na aliança que ele fez com aqueles reis. Mas na hora que ele precisou de ajuda, de socorro, que ele procurou esses reis negaram a ele favor. E aqui diz o texto que quando o perigo se aproximava, olha, quando nós estamos em perigo, nós imediatamente a gente procura Deus. A gente vai para a igreja. A gente dobra o joelho.
no nosso quarto e começa a buscar a Deus. Quando nós sentimos o perigo. Só que aqui, quando o perigo se aproximava dele, de Acais, ele confiava nas alianças feitas com poderosos reis terreno, ao invés de confiar em Deus. Aí no capítulo de 2 Reis 16 que eu li aqui, 5, 6, quando diz que então subiu a Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalia, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram Acais, porém não puderam vencer. Não puderam vencer. Não puderam vencer. E o texto diz ainda, seus filhos, ao contrário, confiavam em Deus, buscavam a sua proteção, aleluia, quando se via diante de inimigos poderosos. Já no capítulo de 2 Reis, 19, 2 Reis 19, quando diz que que fala que Ezequias ora na casa do Senhor, no 2 Reis 19, 16, 5, 9. 2 Reis 16, 5, 9. 19, de 1 a 20. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou-se as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, coberto de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, e os quais disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabizeque, a quem enviou ao seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Fazem, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei de Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse, assim direis o vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temais as palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria me blasfemara. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Aqui foi quando Ezequias entrou. Ele entrou no templo para orar e recebeu o recado da afronta do rei da Síria. Mas como Ezequias era uma pessoa dedicada ao Senhor, como diz aqui o texto, que seus filhos, ao contrário, confiavam em Deus, que era Ezequias, e buscava a sua proteção quando se via diante dos inimigos poderosos, que foi o texto que eu acabei de ler, de 2 Reis 19.
Infelizmente, Ezequias faz parte de um grupo muito pequeno de reis que tentaram levar os israelitas de volta a Deus. Reis ímpios como Acais simplesmente encorajava o povo a ignorar os mandamentos de Deus e a confiar em falsos deuses. E hoje é a mesma coisa. Se a gente for atentar para isso, é a mesma coisa hoje. Não é diferente. Desta forma, tais reis estavam apenas preparando o povo para a sua destruição final. Até mesmo Ezequias cometeu graves erros. Ele demonstrou orgulho de sua própria riqueza quando os embaixadores babilônicos foram visitá-lo. Aí você vê essa passagem em 2 Crônicas 32, 27 a 31. Quando já fala da doença e morte de Ezequias. Então diz aqui, naqueles dias Ezequias adoeceu de morte. Orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que ele fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração. E ele, os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riqueza e glória em grande abundância, e fizera tesouros de prata, de ouro, de pedras preciosas, de especiaria, de escudo, de tudo que se podia desejar. Também armazém para a colheita do trigo, do mosto, do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, currais para os rebanhos. Edificou também cidades, possuía ovelhas, vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou as mananciais superior das águas de Gion e as fez correr por baixo, para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, nos negócios dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, e a pergunta acerca do prodígio que se fez naquela terra. Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Por isso que o texto diz que, apesar de seus erros, Deus honrou o propósito de Ezequias de seguir a Deus na maior parte de sua vida. Por quê? Porque Deus ele não olha para os nossos erros, porque nós somos falhos, pecamos, erramos, mas Deus ele é fiel com a sua palavra. Então aqui quando diz que infelizmente Ezequias faz parte de um grupo muito pequeno de reis, enquanto o pai dele, Acais,
era cercado de reis. Então, o texto diz que, aleluias, Acais, enquanto o rei Ezequias, ele estava levando o povo israelita de volta a Deus, né? Reis ímpios como Acais simplesmente encorajou o povo a ignorar os mandamentos de Deus e a confiar em falsos deuses. Desta forma, tais reis estava apenas preparando o povo para a sua destruição final. Porque quem se afasta do caminho do Senhor está correndo perigo. Está correndo perigo. Quem se afasta da presença de Deus corre perigo. E vê aqui que o rei Acais, ele fez uma aliança com aqueles reis, mas só que quando ele se viu no perigo, que ele buscou o rei, aqueles reis, que se diziam ser amigo deles, aliados com ele, eles negaram ajuda para Acais. Então, aqui, desta forma, tais reis estavam apenas preparando o povo para a sua destruição final. Até mesmo Ezequias cometeu graves erros. Ele demonstrou orgulho de sua própria riqueza quando os embaixadores babilônicos foram visitá-lo. E Deus não gosta da pessoa orgulhosa. Deus não gosta. O orgulho não faz parte de Deus. O próprio Jesus, quando ele veio ao mundo, em prol da nossa salvação, e quando ele disse que eu sou manso e humilde de coração, o Senhor era manso. E Ezequias, ele se engrandeceu, ele demonstrou orgulho de sua própria riqueza, porque Deus tinha abençoado ele, ricamente. Então, ele se orgulhou quando ele foi mostrar as suas riquezas para aqueles embaixadores. Isso aí foi um erro grande que ele cometeu. Apesar dos seus erros, Deus honrou o propósito de Ezequias de seguir a Deus na maior parte da sua vida. Por isso que a Bíblia diz que Elias, homem de Deus, homem que orava a Deus, Elias tinha ousadia com Deus, autoridade, tinha um relacionamento com Deus íntimo, sério. E quando mas a Bíblia diz que Elias era homem que sofria as mesmas paixões que nós sofremos. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Que ele não era perfeito. Ninguém era perfeito, ninguém é perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. Por isso que o texto diz que Ezequias, ele cometeu graves erros. Apesar de seus erros, honrou o propósito de Ezequias de seguir a Deus na maior parte de sua vida. Ele tinha seus erros, cometeu seus erros, mas uma coisa ele era fiel a Deus. Por isso que quando lá no capítulo de Isaías 38, quando fala a doença de Ezequias,
e a sua cura maravilhosa. Que diz, naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Enfermidade mortal. É como que fosse esse vírus mortal que está aí matando muita gente. Feliz daquele que sai dessa, para a glória de Deus. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porque a doença dele, que ele tinha, foi acometido, foi uma doença mortal. Não se sabe que tipo de doença foi essa que Ezequias. Mas, então virou Ezequias, aquele se humilhou. Lá nesse texto que eu estou lendo, de 2 Crônicas 32, 27 a 31, diz que ele cometeu um grave erro, onde ele se orgulhou. Ele se orgulhou. Mas apesar desses erros aqui, Deus honrou, porque ele viu o propósito de Ezequias, que era um propósito sincero, porque a Bíblia diz que Deus honrou os propósitos de Ezequias de seguir a Deus na maior parte da sua vida. Porém, a boa liderança não impediu o juízo divino pelo fato de o povo ter se afastado de Deus. O reinado de Ezequias simplesmente postergou o inevitável exílio futuro. A rebelião contra Deus era muito grande em Judá e precisaria ser punida. Então aqui, já aqui em Isaías 38, quando ele foi acometido dessa doença mortal, o texto diz que então virou Ezequiel o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Muitíssimo. Aí cá você volta para cá, para 2 Crônicas, quando diz que apesar de seus erros, Deus honrou os propósitos de Ezequias de seguir a Deus na maior parte de sua vida. Quer dizer, o que ele fazia, apesar dos seus erros, ele foi honrado por Deus, porque ele não se desviou da presença de Deus. Aí vem os sinais de advertência de Deus. Mesmo com a nação marchando firmemente para longe de Deus, o Senhor provia claros sinais de advertência pelo caminho, prometendo salvação, misericórdia para aqueles que se arrependessem dos seus maus caminhos. E esse Acais, quando diz que o reinado de Acais poderia ser resumido numa pequena frase: não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. No capítulo 16 de 2 Reis, ele com 16 anos de idade,
ele se tornou um rei. Um rei. Acais desconsiderou totalmente o compromisso de Judá de adorar somente a Deus, ignorando a palavra de Deus e adorando do jeito que achasse correto. Você vê o tipo desse rapaz, como ele que era, 20 anos de idade, novo, era um rei de Judá, mas ele ignorou as leis que existiam em Judá. Ele ignorou. E o texto diz aqui, porque andou no caminho do rei de Israel, até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações. Você vê que tipo de rei era este homem, Acais. Mas o filho dele, chamado Ezequias, ele não seguiu os conselhos do seu pai. Ele não abandonou Deus. Então aqui quando o Senhor, ele adverte pelos caminhos, prometendo salvação, misericórdia para aqueles que se arrependessem dos seus maus caminhos. Além disso, aqui e ali, entre o povo, surgia um remanescente, o qual se apegava firmemente à verdade e confiava em Deus para a sua salvação. Para aqueles, Deus sempre ofereceu uma mensagem de encorajamento. Deus sempre animando o seu povo. Deus sempre animando a sua igreja. Seja bem-vinda. Boa noite, pastora Kátia Ferreira. Então, o Senhor, ele sempre vem nos alertando, nos ensinando, dando palavra de conforto. Por isso que a Bíblia, ela é um tesouro que nós temos na nossa mão. A Bíblia, ela é o nosso tesouro. Tudo que a gente precisa de resposta, das atitudes que nós queremos tomar, a gente vai para a Bíblia, procura aqui na Bíblia. E Deus, ele nos orienta. Ele sempre oferecendo uma mensagem de encorajamento. Hoje é a mesma coisa. Deus levanta seus profetas. Deus fala através de sonhos. Deus fala através das revelações. Quando você vai passar por alguma provação, que é permissão dele, talvez ele permita para que haja um conserto, ou que haja uma aproximação de você com Deus. Aí ele permite você passar em alguma coisa, mas ele antes, ele lhe avisa. Ele nunca lhe pega de surpresa. Ele sempre manda um recado. Pela palavra, pela boca de um vaso, pelo louvor, por uma pregação. O Senhor, ele sempre fala conosco. Antes das coisas acontecer, ele nos avisa primeiro. Então, ele sempre oferece uma mensagem de encorajamento. Quando tem qualquer coisa para acontecer conosco, alguma cilada que o inimigo armou, ou uma obra de bruxaria, uma obra de macumbaria, uma armadilha que o inimigo prepara,
Aí o Senhor revela através dos seus vasos e alerta a sua igreja e corta o laço e vai desfazendo as obras do inimigo sobre as nossas vidas, sobre a vida do seu povo. Então ele está dando uma palavra, mandando uma mensagem para mim, para você, de encorajamento. No tempo de Acais, Ezequias, o profeta Isaías era o responsável pela colocação dos sinais e advertência. Olha aí. Isaías era um profeta, era um atalaia de Deus, que o Senhor usava para mandar os sinais para o seu povo, e quando estava no erro, vinha a palavra de advertência. Então o Senhor usava o profeta Isaías para advertir o seu povo. Através de repetidas profecias de juízo e promessa de esperança, Isaías advertia o povo das consequências de sua rebelião. Todos aqueles que se levantam contra Deus ou o povo de Deus, faz rebelião dentro da igreja, faz rebelião contra o seu pastor, contra o seu líder. É um perigo. Mas, senhor Cátia Pedro, é um perigo. E o Senhor, ele sempre usava o profeta Isaías para advertir a igreja, advertir aquele povo. E o profeta Isaías, ele era o responsável pela colocação dos sinais de advertência através de repetidas profecias de juízo e promessa de esperança. Promessa de esperança. Porque o Senhor, ele sempre dá uma palavra de esperança para a sua igreja. Ele sempre lhe dá uma promessa para você sempre confiar nele, você crer nele, você acreditar naquilo que ele está usando, os seus profetas. Então ele usava quem? Ele usava Isaías para advertir e mandar os sinais para aquele povo. Isaías advertia o povo das consequências. É a mesma coisa que você hoje. Você conhece alguém que no passado era uma bênção na mão de Deus, era um pregador, era uma pregadora. Ela não faltava o escuto da igreja, ela estava sempre orando, ela estava correndo atrás das almas. E de repente, por motivo susto, virou as costas para Deus, abandonou. Até porque de um cargo que tinha dentro da igreja, aí o pastor tirou ela, tirou ele, aí ele não gostou, ele ficou inflamado, ficou aborrecido. E aí se desvia da presença de Deus. Aí o Senhor levanta alguém e diz: olha, volta para o teu lugar, porque eu te quero lá.
Você não devia ter saído de lá. E aquela pessoa não quer saber, não quer voltar de jeito nenhum. Aí o que acontece? Aí aqui o profeta Isaías, ele avisava as consequências da rebelião. Porque quem se afasta dos caminhos do Senhor, com certeza vai passar as consequências daquilo que fez de errado. Se afastou do Criador. Se afastou da casa do Pai. Nós temos um exemplo dentro da Bíblia do filho pródigo. Do filho pródigo, que não quis mais ficar com o seu pai, pediu a sua parte da sua herança, e o seu pai deu, para evitar até de confusão, e deu. Ele foi com a sua parte da sua herança, foi para o mundo, chegou lá a se prostituir, gastou todo o seu dinheiro, pagou o preço das consequências dos seus erros, de ter abandonado a casa do pai. E quando ele se viu na fome, ele lembrou. Ele lembrou que na casa do pai dele, ele tinha tudo. E ali ele estava ali, cuidando de uns porcos, e queria comer até a comida que era dada para os porcos. Ele se arrependeu. O bom filho volta a casa, e ele voltou. E aqui Isaías, ele estava divertindo o povo. Ele era levantado como profeta para divertir o povo. E ele diz aqui ainda, muito embora pudesse ser visto alguns sinais de perdão temporário, Deus deixava claro que o cenário para o seu povo era sombrio. Era sombrio. Sua rebelião seria punida. E a graciosa restauração de Deus não viria por um bom tempo. Que foi por isso que Deus, ele ouviu o clamor daquele povo lá no Egito clamando. Mas o Senhor deixou ele lá pelo tempo, lá. Ainda diz o texto que o Senhor deixou eles, que era para quando eles fossem resgatados dali, eles não voltassem atrás. Mas o Senhor estava vendo, estava ouvindo eles clamando. E tem outra coisa, o texto diz que quanto mais eles estavam ali sofrendo, quando eles se reuniam para buscar Deus, o texto diz que aí ia crescendo e se multiplicando mais e mais. Então aqui, a graciosa restauração de Deus não viria por um bom tempo. O Senhor ia deixar aquele povo lá, os rebeldes. Foi como aconteceu com Ezequiel. Ezequias é um, Ezequiel é outro. Quando o Senhor levantou Ezequiel como um atalaia para falar com aquele povo, pregar aquele povo. E a Bíblia ainda diz que Deus diz que fale tudo que eu te mandar, porque eles são casa rebeldes. Eles eram casa rebelde. Mas chegou um tempo que o Senhor Deus, ele disse para Ezequiel, Ezequiel, você não vai mais falar com esse povo. Você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo. E você não vai mais falar com esse povo. E Deus deixou
O Senhor deixou Ezequiel mudo durante 7 anos. Aqui no capítulo 3 e o versículo 16 de Ezequiel, diz que sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, a ele, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirá a palavra e os avisará da minha parte. Da minha parte. Aqui era uma advertência que Deus estava dando para Ezequiel, mandando ele pregar para aquele povo. Para aquele povo. E aqui, capítulo 3 ainda de Ezequiel, que diz aqui ainda: E a mão do Senhor estava sobre mim, e ali ele me disse, levanta-te, sai ao vale, e ali falarei contigo. Mandou Ezequiel ir ao vale. E levantei-me, e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E cai sobre o meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, me pôs em pé, falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Foi quando o Senhor falou para ele: você vai ficar mudo, Ezequiel. Você vai ficar mudo. Você não vai mais pregar para este povo. Encerra-te dentro da tua casa. E ainda disse: mas porque o filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, e não sairás, pois ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão, que repreenda, porque casa rebelde são eles. Então Deus trata com os rebeldes assim. Deixa o rebelde lá no canto, passando as aflições, passando as provações, porque se afastaram do caminho do Senhor. Aí vem as consequências. Mas quando aí o Senhor disse para Ezequiel: mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e o que deixe de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. E o texto diz que se passaram 7 anos, Ezequiel ficou mudo. Ele ficou mudo, Ezequiel. O Senhor não deixou Ezequiel pregar mais para aquele povo, porque a Bíblia diz que Ezequiel aquele povo era um povo rebelde. Ezequiel estava falando e eles não estavam dando confiança àquilo que Ezequiel pregava. Então, quando o Senhor, ele quer castigar os rebeldes, ele faz assim. Ele faz assim. E aqui nesse texto, que os sinais de advertência de Deus, aí o reino seria, Deus deixava claro que o cenário para seu povo era sombrio, sua rebelião seria punida, porque Deus pune os rebeldes. Mas, senhor Zeni, Deus não deixa nada passar em branco. Ele não deixa. Você vê que eu li aqui o texto, que Ezequias, voltando para Ezequias,
Ezequias cometeu erros graves, mas pelo fato dele seguir a Deus, não sair da presença de Deus, Deus honrou ele. Deus honrou Ezequias. Já o pai de Ezequias, que era Acais, não quis saber do Senhor Deus. Então aqui, o reino seria renovado, mas não haveria mais uma sucessão de reis. Um único rei reinaria para sempre em justiça, em retidão. Que rei é esse? Que rei é esse? Que o Senhor iria levantar como o rei universal. Quem era este rei? Este rei se chamava o Espírito de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Era esse que o Senhor, quando diz aqui, no capítulo de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a apregoar o reino aceitável do Senhor. Glória a Jesus. O dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Então esse texto diz que a salvação é proclamada, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, renovarão a cidade assolada, destruída de geração em geração. Haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Aí, voltando aqui para o texto, o surpreendente que é este governador eterno, não viria como um rei, ao invés de mostrar-se em lindas vestes reais, ele não teria nenhuma beleza. Ele não teria nenhuma beleza. Aí você vai lá para Isaías 53, 2. Isaías 53, 2. Porque ele está falando do Cristo, o Messias. É dele que ele está falando. Isaías está falando. Aí no 52, ele diz aqui, 52, Isaías 52, 53, 2, que diz, olha: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante eles, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que os desejássemos. Era desprezado,
Você vê que ficam pintando a imagem de Cristo, bota ele de olho azul, de cabelos louro, mas a Bíblia diz que ele não tinha nenhuma formosura. No capítulo 53 de Isaías, não tinha nenhuma formosura, ele não tinha nenhuma beleza, mas ele era manso e humilde de coração. Ainda diz aqui, desprezados e o mais indigno entre os homens de dores, experimentando-os nos trabalhos como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas aí diz o quê? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, castigo que nos traz a paz. A paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas você observe que o texto diz que ele não era bonito, Jesus não era bonito, como se pintam aí as imagens, botando ele de cabelo louro, de olho azul, branco. Mas aqui diz, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, ele não tinha aparência, nem formosura, não era bonito, o Cristo não era bonito. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos nele, para que os desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Então aqui está falando de Jesus, o Messias, o Cristo. Aí voltando aqui para o texto, que diz que o surpreendente é que este governador eterno, que é Cristo, não viria como um rei. Ao invés de mostrar-se em lindas vestes reais, ele não teria nenhuma beleza. Onde eu acabei de ler aqui, no capítulo de Isaías 53, 2, ao invés de reinar em poder, ele começaria seu reino com sofrimento. Jesus, ele veio ao mundo, mas ele não gozou de coisas boas. O tempo quando ele começou, desde que ele foi gerado no ventre de Maria, Herodes já estava querendo matar. Já estava sendo perseguido. Que eles ficavam fugindo e Herodes procurando. Tanto é que chegou um ponto de Herodes mandar matar todas as crianças do sexo feminino, masculino. Procurando, porque queria destruir Jesus. E o texto diz que ele não veio, esse rei, que é ele, Cristo, ele não veio com vestes reais. O seu reino começaria seu sofrimento.
Ele levaria as nossas transgressões. Não há dúvida de que este servo sofredor mereceria o reino eterno de Deus. É possível que as pessoas que viveram na época de Isaías não tenham compreendido plenamente as suas profecias. Mas através desses sinais, Deus foi revelando gradualmente a eles a profundidade de seu compromisso pessoal com a salvação eterna do seu povo. Ele mostrou a natureza universal do pecado, a abrangência do sacrifício de Deus. Aleluia! O novo reino de Deus ultrapassaria as fronteiras de Israel para oferecer salvação a todos os pecadores, os quais colocaria sua fé no novo rei Jesus Cristo. Então, esse era o novo rei. Porque, como diz aqui, que, aleluia, a sua rebelião seria punida, a graciosa restauração de Deus não viria por um bom tempo, o reino seria renovado, mas não haveria mais uma sucessão de rei. Não tinha mais um rei, um governador eterno, não viria como rei, ao invés de mostrar-se em lindas vestes reais. Então essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Então aqui fechamos com, quando lemos o texto de hoje em Acais, lá em 2 Reis, 16, que fala sobre o rei Acais, né? Deus é conosco, um sinal para Acais, um sinal para nós. Houve uma advertência para Acais e um sinal para nós também. O Senhor nos advertindo, nos chamando a atenção, que não podemos de maneira nenhuma abandonar o nosso Deus e nem adorar outros deuses. Só existe um Deus no céu que é digno de adoração. Aí vem a promessa de julgamento, de salvação, aonde eu li o texto, que filho de peixe nem sempre é peixinho, aonde eu li, que apesar de Acais e Ezequias serem, respectivamente, pai e filho, porque Ezequias era filho de Acais. Só que Ezequias não seguiu os conselhos do seu pai, Acais, que só fez coisas erradas. Ele fez tanta coisa errada que ele pegou as coisas do templo de Deus para negociar com os reis. Negociar com reis, que na hora que ele se visse em perigo, aqueles reis viessem socorrer ele. Só que o rei, aqueles reis que fez aliança com ele, que ele tirou as coisas de dentro do templo de Deus para negociar com esses reis. Quando ele se viu em perigo, os reis negaram ajuda para eles. Aí vamos cá para Ezequias. Ezequias cometeu grandes erros, mas Deus, pelo fato dele sempre estar ali com Deus, seguindo a Deus, o Senhor honrou Ezequias. Por isso que eu li o texto também
de Isaías 38, quando ele foi acometido daquela doença mortal. Era uma enfermidade mortal. Acredito que seja como esse vírus aí, que é um vírus mortal, né? Mas ele, quando ele recebeu o recado da profecia pela boca do profeta Isaías, Deus, o Senhor, ele que assim que Isaías saiu do palácio dele, do rei Ezequias, diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede, orou ao Senhor. E aí ele apresentou para Deus e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz que era reto aos seus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. O pai dele fez coisas erradas, mas ele não. E ali Deus, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E ele ainda teve seus anos de vida multiplicados. E livraste-ei. Aí veio o recado de Deus. E disse a ele: livraste-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Isto te será por sinal da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Então aqui, irmã, a gente vê o trabalhar de Deus na vida de Ezequias. Através do profeta Isaías, que foi levantado como a atalaia de Deus, profeta de Deus, para falar com o rei Ezequias. Então aqui nós vamos encerrar nesta noite para nós orar, né? A gente orar. A Bíblia, você vai lendo ela, você vai esmiuçando ela, você vai buscando ela e você vai tendo bastante conhecimento dentro dela. Por isso que é bom você ler a Bíblia. A Bíblia. Sempre lendo a Bíblia. Aqui diz que Ezequiel era o porta-voz de Deus, destacando-se como uma das peças mais importantes do plano redentor de Deus para a humanidade. Ezequiel teve o privilégio de ver o grande circuito da história passada, presente e futuro. Suas profecias divididas em 4 categorias. Contra Judá, a sua capital de Jerusalém, principalmente nos capítulos 4 a 24. Eu te porei em assolação contra os opróbrios entre as nações, contra as nações e gentios. Principalmente nos capítulos 25 a 32, ele diz: eu levantei a mão para o quê? Os gentios que estão ao redor de vós, leve o seu opróbrio sobre si mesmo. De um Israel restaurado, principalmente no capítulo 33 a 48, porém dentro de vós o meu espírito, farei que andeis
nos meus estatutos e guardeis o meu juízo. E observei e habitarei na terra que eu dei aos vossos pais. E vós me serei por povo e eu vos serei por Deus. De Cristo, referências espalhadas pelo livro, tira o diadema, levanta a coroa, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele darei. Que Deus nos abençoe nesta noite. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esses minutinhos que nós passamos aqui, falando da palavra de Deus, né? Aleluia! Falamos da palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, como Deus quer, nos ordena, né? O ensinamento bíblico é muito importante, o ensinamento bíblico. É muito importante você aprender a Bíblia. Aleluia! Você aprender a Bíblia é muito importante. Resultado claro em palavras. É muito importante você aprender a Bíblia, ler a Bíblia. Muito bom. Aleluia. Então nós vamos orar nesta noite para encerrar. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Dom real, Deus despertou nos seus fiéis, dom de curar toda doença. Deus sarou e sara ainda e vai sarar. Oh Jesus, que não falhou, nem vai falhar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visões triunfal, mas gozarei com meu Jesus. E cegos crer que tu verás, és mudo crer que vais falar, és surdos crer que ouvirás, és coxo crer que vai andar. Glória a Deus, que é poderoso para curar. Oh, que riqueza divinal, eu gozo já por fé e luz, por visões triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Que sofreis dores pulmão, de febre, gripe, o coração, de tosse, nervo, ou lesões, de pele e dente, defusão. Sarareis pelo poder
é teu nome santo, Deus. Toma a tua igreja nas tuas mãos, Senhor, e dá vitória, Jesus. Deus, entra com providência na vida da Vanessa Santos. Abre as portas para ela, Senhor. Ela precisa tanto da tua ajuda, Senhor. Meu Deus, entra na casa dela. Faz o mover, Senhor, do teu Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Dá vitória às tuas servas. Tomaine Braga, Rosana Reis, a Rosana Carmo. Aleluia. Abençoa as tuas filhas. Oh, Namanaba, Xeregaçubica, meu Deus, visita as tuas filhas. Toma Andréa Campos Maraco. Toma a sua família, Senhor. Aleluia. Essa de final. Eu gozo já. Por fé e luz. Por visões. Triunfal. Mas gozarei com meu Jesus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é teu nome, Jesus. O nosso Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Nosso Deus é forte. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que o Senhor entre no seu lar. Que o Senhor entre com as providências do céu nesta noite na sua casa. Eu profetizo as bênçãos para a vida de cada uma de vocês. Toma nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Meu Deus. Toma Michele Aparecida. O bispo Lenildo Pereira. Pastora Nilma. A Marcilélia Jordão. A Rosa Flor. Reni Braga. A Ângela Pedro. Rosana Carmo. Aleluia. Aderilza Rosa. Glória a Deus. Andréa Campos Maraco. Toma nas tuas mãos, Senhor, as tuas filhas. Adeliviana. Pastor Jair Silva. Deus abençoe você, meu amado. Aleluia. Pastora Cátia Ferreira. Cátia Pedro. Deus o abençoe vocês. Rosicléia. Vanessa Santos. Aleluia. Alzeni Vicente. Deus abençoe. E uma filha do rei. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Aleluia. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Aleluia. A partir das 9:30 da noite estaremos aqui. Aleluia. Pregando mais um pouco da palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família. Glória a Deus. Jesus guarde os seus filhos, liberte e transforme. Senhor, guarda a minha família, meus filhos, meus genros, meus netos, meu esposo, a minha família. Toma nas tuas mãos, Senhor, nos guarda e nos livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, desta peste e joga por terra, em nome de Jesus. Alabaxama, nagaçu. Glória, porque riqueza divina, eu gozo já por
por fé e luz, por visões triunfal, mas gozarei, aleluia, com meu Jesus. Aleluia. De que sofreis? Do risco, pulmão, de febre, gripe ou coração, de tosse, nervos ou lesões, de pele, dente, defusão. Sararei, diz o Senhor, sararei, pelo poder da oração. Mas tem que orar, tem que buscar, tem que pedir, tem que invocar o nome do Senhor, para que Ele venha curar. Aleluia, glória a Deus. Divinal, eu gosto já por fé e luz, por visões triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Eu tenho uma agenda aberta lá no Facebook, querendo me convidar para pregar na sua igreja. É só me agendar, entrar em contato comigo. Eu vou lá na sua igreja pregar a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus abençoe as suas vidas, amadas irmãs. Que Jesus seja contigo sempre. Amém, glória a Deus. Oh, alamante de braçai, canto na gaçais, ore canto na baixa, chegue a sulemanais. Oh, que riqueza divinal. Olha a riqueza aqui que Deus nos deu, olha. A riqueza, tá aqui o tesouro nosso, aleluia. Visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Nos seus fiéis, dom de curar toda doença, a nós vender, e nele devemos confiar. Por Jesus, aleluia, por Jesus, que é poderoso para salvar. Oh, que riqueza divinal, aleluia. Eu gosto já